Tudo bem, meu amigo, minha amiga, futuro colega servidor da área fiscal? Vocês estão ligados que 2025 vai ser o ano dos concursos fiscais, certo? Não só para os fiscos municipais, como principalmente para as fazendas estaduais ou até mesmo no caso da Receita Federal, porque no final de 2024 foram convocados os últimos aprovados do concurso, ou seja, nada impede que se iniciem os estudos para uma nova contratação. Beleza, amigos e amigas? Eu estive consultando as redes sociais de umas maiores referências na área de concurso público, o professor Bruno Bezerra, que fez um levantamento excelente dos últimos 5 anos relacionado a concurso na área fiscal. E ele contabilizou que 44% dos concursos foram elaborados pela FGV, 40% pelo Sebrasp e o restante pela Fundação Carlos Chagas, FCC. E ele enfatiza na mensagem, na publicação que ele fez, que está na hora de treinar questões destas bancas. E como eu posso te ajudar? Nada melhor, meus amigos e minhas amigas, do que trazer para vocês um bloco de 10 questões comentadas de legislação tributária envolvendo o CTN. Importantíssimo, uma certeza absoluta. Toda a prova fiscal, seja do fisco municipal, sendo da Fazenda Estadual ou da Receita Federal, vai cair questão do CTN. Então você precisa estar preparado, preparada. Beleza? Estas questões específicas, meus amigos e minhas amigas, foram retiradas da nossa playlist, que tem quase 500 vídeos nesse momento. E você tem questões lá de diversas bancas, né? Já comentei do CESP, tem a FGV, tem a Fundatec, você tem Avança São Paulo, você tem a OCP, você tem CS-UFG e diversas questões das mais diversas bancas. Combinado? Então, o vídeo a seguir, né, as questões a seguir são um recorte. Ela é direto no ponto, já começa lendo o enunciado e parte para a resolução. E uma questão emendada na outra. Professor, e se eu quiser ver a questão completa com introdução e fechamento? Beleza, você pode vir aqui na nossa playlist, procurar a sua questão pela numeração, né? Porque você vai ver no vídeo a numeração da questão e você localiza a questão clica lá no vídeo e assiste com a maior tranquilidade. Beleza? Então é isso aí, amigos e amigas. Deixo desde já um forte abraço e para quem não me conhece, lembro que o meu nome é Luiz Miranda e o meu compromisso é o de trazer todos os dias aqui no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Forte abraço, bom vídeo e te vejo logo mais. Tchau! MT, Mato Grosso, cargo auditor fiscal tributário da Receita Municipal, ano 2014. Assinale a opção que apresenta elemento estranho ao conceito legal de tributo. Então, amigos e amigas, qual será o conceito estranho? Seria a prestação compulsória, prestação pecuniária, prestação com natureza de sanção, prestação cobrada mediante atividade administrativa vinculada, prestação instituída em lei? Quem estudou direitinho já está se lembrando do comecinho lá do CTN. O comecinho do CTN tem algumas definições. Artigo 3º. O que diz o artigo 3º? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor dela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, todas essas opções aqui têm a ver com o conceito de tributo. Prestação compulsória, pecuniária, mediante atividade administrativa vinculada, instituída em lei. Só que o que não tem a ver com tributo é sanção de ato ilícito, né? O tributo não pode ser utilizado de maneira punitiva. Isso está vedado pelo Código Tributário Nacional. Portanto, amigos e amigas, gabarito letra C de casa. Questão da FGV para o Cefaz do Amazonas, cargo técnico da Fazenda Estadual, ano 2022. Determinado estado da federação passou a cobrar IPVA dos donos de bicicletas elétricas por uma decisão administrativa, sob o argumento de que são devedores do tributo por analogia às motocicletas. Sob esta cobrança, assinale a afirmativa correta. Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva. O examinador quer saber a resposta certa.
Agora, vocês acham que está correta uma decisão administrativa por analogia por um tributo sobre as bicicletas elétricas? Tá esquisito, né? O que será que diz o nosso querido CTN? Diga aí, CTN. Artigo 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente da ordem indicada, né? Analogia, princípios gerais do direito tributário, princípios gerais do direito público e a equidade. Só que no parágrafo 1º diz claramente: o emprego da analogia não poderá resultar da exigência de tributo não previsto em lei. E no caso da nossa questão, nós temos uma decisão administrativa. Não está previsto em lei, então não dá para usar analogia. Logo, o gabarito é letra D. Não, pois o emprego na analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Parágrafo 1º do artigo 108 do nosso CTN, meus amigos e minhas amigas. Beleza? Gabarito letra D de dado da FGV, Cefaz do Amazonas, cargo técnico da Fazenda Estadual, ano 2022. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará a segunda ordem indicada sucessivamente. Aí tem aí, né? Analogia, princípios gerais de direito tributário, princípios gerais de direito público, equidade. E aí, amigos e amigas, isso você precisa saber, você precisa memorizar. Memorizar o quê? O artigo 108 do nosso querido CTN. Porque nós temos uma questão do tipo positiva, e uma questão positiva exige de você que você saiba a resposta correta. Então, no artigo 108, nós temos o seguinte: na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada, analogia, princípios gerais de direito tributário, princípios gerais de direito público e a equidade. Então, começa com analogia, termina com equidade, depois no meio, direito tributário, depois direito público. Beleza? Analogia, princípios gerais de tributário, princípios gerais de direito público e equidade, gabarito letra E de elefante. Combinado? E eu tenho certeza que você acertou. V para Cefaz do Amazonas, cargo técnico da Fazenda Estadual, concurso agora de 2022. Determinado município aprovou uma lei para passar a cobrar um tributo dos moradores dos bairros próximos às novas estações de metrô para custear as obras e considerando a valorização dos imóveis neles situados. Assinale a opção que o indica. Questão clássica, né? Positiva, o examinador quer saber a alternativa correta. Eu já sei que você sabe a resposta, mas vamos ver o que diz o nosso querido CTN. Artigo 81 do CTN. A contribuição de melhoria cobrada pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Gabarito, portanto, letra E de elefante, meus amigos e minhas amigas. Mais uma questão da FGV. Agora para o Cefaz do Amazonas. Cargo técnico da Fazenda Estadual, ano 2022. A pessoa jurídica Espectro, no processo de falência, foi alienada judicialmente para a sociedade empresária Ômega, que manteve o mesmo nome e as mesmas lojas daquela, da Espectro. Em relação aos tributos devidos à empresa Ômega, questão clássica do tipo positiva sobre a questão de você assumir, né, a operação de outra empresa. O que acontece nesse caso em relação aos tributos, meus amigos e minhas amigas? Temos que consultar o CTN, a melhor abordagem. CTN diz no seu artigo 133 que vocês precisam ler e tentar memorizar. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, que é o caso, né, do enunciado, sob a mesma outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido devidos até a data do ato, integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração e iniciar dentro de 6 meses a contar data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo do comércio, indústria ou profissão. Agora, o que muita gente se esquece, os alunos decoram, né, o 1 e o 2, né, eles sabem integralmente, subsidiariamente até 6 meses. Parágrafo 1º. O disposto no caput desse artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial em processo de falência. E aí está a pegadinha da questão, né?
a pessoa jurídica espectro em processo de falência foi alienado judicialmente. Então, a letra D diz que a Ômega não responderá por ter havido alienação judicial em processo de falência. Muita gente boa caiu na pegadinha, beleza? Então, gabarito letra D de dado, espero que vocês tenham acertado. Banca FGV. Concurso da Cefaz do Amazonas. O cargo foi técnico da Fazenda Estadual. O concurso aconteceu em 2022. O enunciado diz o seguinte: a sociedade empresária Beta alterou sua sede para uma cidade extremamente distante, a qual só é possível chegar de barco e gastando mais de um dia de viagem, mas deixou filiais na capital do estado. A sociedade empresária impugnou autuações recebidas nas filiais em que ocorreram os fatos que deram origem à obrigação, por não ser o seu domicílio tributário. Sobre a posição da sociedade empresária Beta, assinale a afirmativa correta. Portanto, amigos e amigas, temos uma questão do tipo positiva. Veja só, a sociedade empresária Beta, o que ela fez? Atribuiu o domicílio tributário para um lugar extremamente difícil de ser acessado. E aí, o que diz o CTN numa situação como essa, amigos e amigas? Tá certo ou tem alguma malandragem envolvida aí? Vejamos o que diz o CTN. Aí temos o artigo 127, que diz o seguinte: na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal. Aí você tem aí as hipóteses em que você não tem a eleição do domicílio tributário. E no parágrafo 2º, que é o que nos interessa, amigos e amigas, vou ficar aqui até aqui em cima dele, aqui, ó, aqui embaixo, parágrafo 2º. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. E o parágrafo anterior diz que quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos desse artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que derem origem à obrigação. Então, amigos e amigas, o que nós concluímos? Nós concluímos que o nosso gabarito é a letra E. Não assiste razão à sociedade empresária, pois a autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou fiscalização do tributo. Então, essa tentativa de dar uma volta, vamos dizer aí, na fiscalização, já está prevista no CTN. Né? Então, não logrou êxito, como diria aí o filósofo. Entendido? Espero que sim. Se ficou alguma dúvida, por favor, mande o seu comentário. Questão da FGV para a Cefaz do Amazonas. Cargo Auditor de Finanças e Controle do Tesouro Estadual, concurso de 2022. Alexandre Pérez, com 14 anos, passou a receber valores a título de propaganda no seu canal do YouTube, com receita superior à isenção do imposto sobre a renda das pessoas físicas. Assinale a opção que indica a situação de Alexandre por ele ser menor diante do IRPF, meus amigos e minhas amigas. E então, quando vem uma questão bem elaborada, eu dou os parabéns. Tem que aplaudir o examinador. Muito boa questão, muito atual. Nós temos aí muitos e muitos youtubers menores de idade fazendo sucesso, arrebentando, ganhando muita receita. Parabéns aos youtubers. E como é que fica a questão tributária, amigos e amigas? Primeiro, antes de falar sobre a questão tributária, vamos definir o tipo de questão, né, para não se enrolar. Nós temos uma questão do tipo positiva, nós temos que encontrar a resposta correta entre essas opções que estão aqui do meu lado e a opção que está aqui embaixo. Beleza? Então nós temos a letra A que diz: só pode ser contribuinte se for emancipado. Não, o contribuinte será um dos seus pais. C, não há incidência de imposto de renda para menores. D, por auferir renda pode ser contribuinte. E, seus pais serão solidariamente responsáveis, mesmo que seja possível cobrar do menor. E aí, amigos e amigas, dúvida cruel, todos vocês aí que estão bombando na internet, no YouTube, vai recolher tributo ou não vai recolher tributo? Quem vai nos ajudar? Quem poderá nos ajudar, como diria o Chapolin Colorado? Como sempre, o nosso amigo CTN, né? O CTN diz o seguinte, amigos e amigas:
CTN ele é soberano nesse ponto. CTN diz o seguinte, que a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. Ou seja, você não precisa ser maior de idade para ser contribuinte. Muito simples, artigo 126. Isso indica o quê? Indica que o nosso gabarito é letra D. Por auferir renda pode ser contribuinte. Professor, mas e os casos daquelas crianças bem pequenas, tem lá 2, 3, 4 anos, fazem sucesso no YouTube, mas não sabem, ainda não foram nem alfabetizados, não sabem nem escrever. Como é que vai fazer para ser contribuinte do imposto, professor? Tranquilidade, amigos e amigas, o CTN tem a solução para essa situação. O CTN diz o seguinte, amigos e amigas, ele diz que, aonde? No seu artigo 134, ele diz que, nos casos de impossibilidade e de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com esse nos atos que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis, os pais, pelos tributos devidos pelos seus filhos menores. Aí, no caso mais comum, né, o filho menor vai ser representado pelos pais, que terão que fazer o recolhimento do tributo, são responsáveis solidários, mas o contribuinte continua sendo aquele que auferiu a renda, o menor. Beleza? Então, reconfirmado o nosso gabarito, letra D de dado. Eu espero que você tenha entendido. Vou ficar aqui do lado do gabarito, está aqui do ladinho dele. E acertado. Questão clássica, que muita gente cai na pegadinha, hein? Foi para a Cefaz do Amazonas, cargo assistente administrativo da Fazenda Estadual, concurso recente 2022. João dos Santos entrou com uma ação na Justiça Estadual do Amazonas requerendo que possa parar de pagar o IPVA, além da devolução dos últimos 5 anos, pois na estrada que usa para chegar ao trabalho, apesar das inúmeras reclamações, há um buraco no asfalto que danifica todos os veículos. Sobre a pretensão de João, assinar a afirmativa correta. Questão do tipo positivo, amigos e amigas. E tem algumas questões nas provas que eu gosto muito, que elas separam o joio do trigo, separa quem estudou de quem está lá só fazendo turismo, né? Porque vocês vão ver as assertivas aí, muita gente assinalou assertivas nada a ver com a legislação tributária, mas que tem a ver com, entre aspas, o bom senso, né? Vamos ver aqui a letra E. A letra E diz, sim, assiste razão a João, desde que não tenha recebido multas. Parece razoável, se não recebeu multas, né? Parece que faria sentido. A letra D diz, não assiste razão a João, pois só a associação de moradores teria legitimidade para entrar com a ação. Aí já entra na questão da legitimidade. Será que tem a ver isso daí? A letra C diz, sim, assiste razão a João, desde que comprovadas as reclamações da secretaria competente. Não adianta só reclamar, tem que provar que ele realmente teve prejuízo. Letra B diz, sim, assiste razão a João, desde que comprovados os danos, né? Vai na mesma linha da letra C. Todas essas letras B, C, D e E estão absolutamente erradas, são absurdas, não tem nada a ver com a legislação tributária. Por mais que vocês fiquem revoltados, né? Mas não tem nada a ver com a legislação tributária. Porque quem estudou o CTN viu que no artigo 16 diz que imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Ou seja, o IPVA é o imposto sobre o veículo automotor, só que ele não tem nada a ver, a receita dele não é obrigada a ser aplicada na manutenção de estradas, pode ser aplicada em qualquer outro tipo de situação, porque isso está previsto aqui no CTN, né? Independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Portanto, gabarito a letra A. Não assiste razão, João, pois não se pode cobrar a destinação legal do imposto. Né? Não adianta chorar nem espernear, a ação do senhor João vai ser indeferida, né? Vai ser arquivada. Beleza? Então é isso, amigos e amigas. Gabarito letra A de abelha. Espero que vocês tenham acertado. Questão inteligente e boa para separar, que eu digo, né, os turistas dos candidatos. Então é isso. Se ficou alguma dúvida, estamos à disposição. Deixo um forte abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu! Agora para o Cefaz do Amazonas, cargo assistente administrativo da Fazenda Estadual, concurso de 2022. Uma loja de roupas femininas estava transportando produtos de uma das suas filiais para outra, tendo sido autuada e multada pela Receita Estadual pela ausência de nota fiscal. Sobre a cobrança de multa, assinale a afirmativa correta. É uma questão do tipo positiva, meus amigos e minhas amigas. E o que acontece com uma questão positiva? Você precisa encontrar a resposta correta. Qual é o núcleo da questão? A ausência de nota fiscal. Então,
a ausência de nota fiscal é uma obrigação acessória, tem que ser emitida em qualquer situação. Então, a gente pode fazer o quê? Olhar a letra E. Só seria possível se houvesse cobrança de ICMS. Errado, né? Você tem a emissão de nota fiscal para situações como essa, né, em que você não tem tributação envolvida, né? É só transferência de mercadoria de um local para outro. Está errado você não emitir a nota fiscal. A letra A diz, não está correta por não incidir ICMS a transferência de mercadorias entre estabelecimentos mesmo titular, mesma coisa. Você não pode transitar com mercadorias sem a respectiva nota fiscal. Não tem a ver o fato de não incidir ICMS com a obrigação acessória de emitir nota fiscal. A letra D diz que não está correta, pois não é necessária nota fiscal para essa transferência, mais absurda ainda, né? Você tem que ter a nota fiscal para transferência de mercadorias. Aí estamos entre a letra B e a letra C. A letra C diz, não está correta, pois a atitude correta seria a apreensão de mercadorias. Aí também está um pouco exagerado, né, amigos e amigas? Não é o caso tão grave assim, né? Você não precisa ser tão arbitrário nesse ponto. Ficamos com a letra B. Está correta por se tratar de obrigação acessória que pode acarretar multa em caso de descumprimento. E onde está a comprovação disso? No CTN, que diz o seguinte, a obrigação tributária principal ou acessória. A obrigação principal surge com ocorrência do fato gerador, tem como por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Então, a emissão de nota fiscal confirma-se que é uma obrigação acessória. E o parágrafo 3º diz que a obrigação acessória, pelos simples fatos da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Ou seja, o fato de você receber uma multa por não emitir nota fiscal está correto. Gabarito letra B de bola, meus amigos e minhas amigas. Uma questão da FGV muito recente. Cefaz Minas Gerais, cargo auditor fiscal da Receita Estadual, ano 2023. A sociedade empresária XYZ Limitada em recuperação judicial pretende requerer sua adesão ao parcelamento de dívidas tributárias estaduais perante o Estado Alfa, o qual dispõe de lei específica estadual dispondo sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. Diante desse cenário, à luz do CTN, assinale a afirmativa correta. Questão, portanto, do tipo positiva, precisamos encontrar a opção correta. Vamos assinalar uma informação importante para a gente poder resolver a questão. O Estado Alfa dispõe de lei específica estadual dispondo sobre as condições de parcelamento. Então, dada essa informação, vamos ver aqui o que diz a letra E. Dado o caráter espontâneo e voluntário da adesão ao parcelamento, o pagamento de parcelas referentes a dívidas tributárias estaduais que já estavam prescritas antes da adesão não permite a repetição do indébito tributário por parte do sujeito passivo. Muito esquisito e muito errado, né? Primeiro que é pouco provável que haja esse tipo de pagamento. E se houver, você não pode impedir a repetição de indébito, né? Tá incorreto esse tipo de situação. A letra A diz que a adesão a tal parcelamento tributário implica a confissão de dívida, tendo a eficácia de operar a novação da dívida e interromper o curso da prescrição, constituindo modalidade de exclusão do crédito tributário. E aí? De repente você não se lembra essa questão da novação da dívida, interrupção da prescrição. Como é que você se safa dessa alternativa? Vamos primeiro conferir. É uma modalidade de exclusão do crédito tributário? Será? Você que é um aluno estudioso, uma aluna estudiosa, vai lembrar que está errado a exclusão do crédito tributário, porque o parcelamento, conforme o CTN, ele é o caso do quê? Suspensão da exigibilidade. Então está errado por causa disso. Você já consegue eliminar a alternativa sem se preocupar com a questão da novação e da prescrição. Isso é muito bom. Ganhamos tempo. A letra B diz que não é possível que a lei específica estadual exclua a incidência de juros no parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. Será que isso é verdade? Faz sentido? O que diz o CTN? Parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica e, salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento não exclui a incidência de juros e multas. Só que tem essa observação aqui, salvo disposição de lei contrária. E a lei pode, sim, excluir a incidência de juros. Está previsto no CTN. Então, cuidado com a pegadinha. Tá? Correta a letra B de bola. A letra D diz, não se aplicam parcelamento subsidiariamente as disposições do CTN relativas à moratória. Será? O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica e, parágrafo 2º, aplicam-se subsidiariamente ao parcelamento as disposições desta lei relativas à moratória. A alternativa D está errada. Por eliminação, temos a letra C,
que diz que a lei específica estadual dispondo sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial pode estabelecer prazos de parcelamento inferiores ao concedidos pela lei federal específica sobre o mesmo tema. Lembrando que o Estado alfa possui lei específica estadual, isso é fundamental. Porque nós temos que ler com calma esse parágrafo 4º, né, do parcelamento. A inexistência de lei específica a que se refere o parágrafo 3º importa-se na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ou seja, inexistência de lei específica, ser o prazo do parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica. Porém, no caso da questão, nós temos uma lei específica, então não há problema de que os prazos de parcelamento sejam inferiores aos concedidos pela lei federal, porque nós temos a lei e o CTN permite essa possibilidade, ok? Gabarito então, amigos e amigas, letra C de casa. A questão ela é meio pegajosinha aí, mas dá pra gente trabalhar com ela e encontrar o gabarito. Combinado? Se ficou alguma dúvida, mande o seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!